Vamos abrir nossas Bíblias então. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já até, uma mensagem que já até falei aqui na igreja, que está em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Um dos livros que Jesus mais leu foi Deuteronômio e também o livro dos Salmos. Jesus constantemente citava Salmos e muito também na tentação no deserto, citou bastante, só Deuteronômio ali na tentação em relação ao diabo. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. Deuteronômio 3, 22. Eu quero pedir a atenção de todos, atenção mesmo. A atenção é um louvor a Deus, é obediência, e quando a gente obedece, a gente atrai a bênção, né? A obediência atrai a bênção de Deus. E nós participarmos ativamente do culto, cantarmos, orarmos, ouvirmos com atenção, é obediência a Deus, e isso abençoa também a nossa vida. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22, que diz assim: não os temais, os cananeus, os povos da terra para onde eles estavam indo e iam conquistar. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Amém e amém. Nós, creio que todos aqui conhecem a história. Deus liberta o seu povo Israel. O Egito foi o útero, o ventre que gestou uma família de 70 pessoas, 72 pessoas, e transformou isso em mais ou menos 3 milhões de pessoas. Isso durou mais ou menos 430 anos. Isso já dá uma lição importante para nós. Às vezes, o lugar da nossa escravidão, o lugar da nossa dor, o lugar que nós nem desejamos estar, o lugar difícil, é um lugar em que Deus está nos fazendo ser produtivos. É um lugar que Deus está nos fazendo crescer, amadurecer, florescer e frutificar, crescer para a glória de Deus. E então Deus, num determinado momento, quando chega a medida da iniquidade dos amorreus, como diz lá em Gênesis 16, Deus tira o seu povo do Egito e o leva para Canaã. Mas aqui, nesse versículo que nós lemos, eles estavam às portas da terra, estavam do lado direito do Rio Jordão, eles estavam na Transjordânia, e iam entrar para a Cisjordânia. E ali então, Moisés havia sido proibido de entrar juntamente com o povo para a terra de Canaã. E então, ele reúne o povo e eles começam a relembrar o que Deus já havia feito até ali. Moisés escreve Gênesis no deserto, dando assim uma cosmogonia, explicando as origens de tudo para o povo. E ele então escreve Êxodo, depois vem Levítico, vem Números, então vem Deuteronômio, que tem essa palavra por causa da tradução do grego, para o grego, do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, deram o nome de Deuteronômio, que significa segunda lei. E ele então começa a relembrar a história. Eles estavam próximos da terra prometida, de Canaã. Eles ainda não tinham entrado, mas isso estava para acontecer. A bênção de Deus estava próxima do povo. A bênção de Deus estava para chegar, e às vezes, para tomarmos posse das bênçãos de Deus nas nossas vidas, que estão próximas de nós, nós também precisamos lembrar aquilo que Ele já fez, e lembrar como nós comportamos naquele tempo, e como nós podemos comportar agora então. Sabe, gente, era um momento então de transição. Algo novo estava para acontecer, e sempre é assim. Tudo aquilo que é novo, em geral, coloca medo no nosso coração. Ficamos imaginando o que vai acontecer. Como será se eu mudar de cidade? Como será se eu mudar de curso, de profissão? Como será esse tempo de transição? Nós questionamos, essas são as perguntas. E talvez, gente, as coisas hoje estejam um pouco difíceis para alguns de nós. Já caminhamos até aqui com alguma dificuldade. Talvez muitos de nós aqui não sabemos disso, mas essa bênção, ou essa oração, ou esse desejo, ou essa necessidade que nós já apresentamos a Deus está muito perto de nós, está próximo de chegar. Alguns estão pensando até em desistir, alguns estão achando que não vão alcançar
algo, mas nós precisamos entender que Deus certamente tem ainda muito mais para nós, há um momento novo de vida para nós, e nós nem saibamos disso, ou talvez até saibamos, mas estamos cheios de dúvidas e de questionamento também. Como vai ser? Será que vai vir? Será que vai acontecer? O que vai acontecer depois disso? Como que eu vou conseguir encarar essa situação? Sabe, gente, preste atenção nisso, por favor. Assim o povo estava naqueles dias. Eles iam entrar na terra, mas a terra prometida continuava com seus desafios. Uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é que as bênçãos trazem seus desafios. As bênçãos dão trabalho. Por exemplo, quando Davi derrubou o gigante Golias, a vida de Davi não foi mais a mesma, porque aquilo suscitou a inveja no coração de Saul, e daí para lá, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Isso quer dizer então que nós devemos então desistir das bênçãos de Deus? Não, de jeito nenhum, mas nós precisamos lembrar que toda a bênção que Deus nos concede, essa bênção traz embutida consigo algum tipo de trabalho. Por exemplo, seria muito legal, não seria um sonho, não que eu não tenha sonhos grandes, mas seria muito legal, eu acho, ter uma F40, que para mim eu acho que é o carro mais assim, apetecível. Existe ainda, é fabricado ainda a F40, quem tem de carro aí, ainda é fabricado, ainda é, né? Seria muito legal. Seria ótimo ter uma casa muito legal, uma na praia, uma nas montanhas, e um apartamento bem legal aqui. Amém, igreja? Glória a Deus, universal do reino de Deus, mundial do poder de Deus, internacional da graça, e eles não deixaram nada para ninguém, né? Pegaram o internacional, o mundial e o universal, e não deixou nada para nós, né? Enfim, mas seria muito legal ter uma casa dessa, ter uma F40 para passear, né? Para curtir, e ter um Scania também bem legal ali, um 520, ou até um Volvo mesmo, 700 cavalos, para de vez em quando dar uma passeadinha no Nordeste, carregar madeira lá no Pará, né? É legal também essas coisas. Seria bom, não seria, gente? Mas isso é um sonho quase de criança, não é verdade? É interessante a gente entender isso, mas só que ter uma F40, eu fico pensando, meu Deus, e a tampinha do pisto, do pneu da F40, será quanto que é? Deve pagar alguns jantares, a tampinha, estou falando da tampinha, que eu descobri esses dias aí que um farol de um Mercedes aí era quase o preço do carro que eu tive. Assim, Deus me livre, Ave Maria, gosto de um negócio desse. Não dá, não tem jeito, né? Não quero um negócio desse. Por enquanto, não, né? Lá para frente, se Deus quiser, quem sabe. Eu estou dizendo isso para lembrar o quê? Toda bênção dá trabalho. Aí o rapaz pede uma vasa, né? Pede uma varoa. Ah, meu Deus, me dá uma varoa de Deus, né? Me dá uma mulher de Deus, me dá um homem de Deus. Esquece que dá trabalho o relacionamento. Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós nivelamos quanto ao sofrimento, quanto às nossas mazelas. Desculpa a expressão, pessoal de casa também, mas quando a gente vai no banheiro, todo mundo fica feio, todo mundo sai de lá, não sai legal. Não é verdade? Todo mundo tem problema, mas as bênçãos dão trabalho. Mas isso quer dizer, então, que a gente tem que desistir? Não. Sabe por quê? Porque é o Senhor Deus que luta por mim e que luta por você. Em nome de Jesus. E o grande projeto de Deus é nos abençoar, é nos fazer ser um povo feliz, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, porque o maior testemunho do cristianismo é um cristão triste, é um cristão acabrunhado, é um cristão cabeça para baixo, é um cristão ranzinza, ranheta, reclamão, é a pior coisa. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, e é por isso que Ele fala, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão vencer, e saibam que vocês vão vencer, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é o que vou pelejar, é o que vou lutar por vocês cada dia. A verdade, gente, que nesse mundo a gente tem muitas aflições. Eu estava pensando esse dia, meus irmãos, é quase um inferno que a gente vive. Pensa, você paga água, você paga a luz, você compra gás, você tem escola de criança, você tem que comprar roupa, você tem que comprar, isso, é gasolina, aí o carro não sei o quê, aí vem um policial. O Alexandre está aqui, né, o Alexandre Marreco, só brincando, que eles veem a gente no celular, o celular está na perna da gente, está conversando, eles vão e multam a gente, você paga uma multa. Meus irmãos, eu só estou falando de questão de dinheiro. Aí você pega, vai, fica, a garganta inflama, você vai lá no médico, se não tiver um plano de saúde, ou enfrenta o SUS, ou então paga uma particular, ele te passa uma carrada de medicamento, a pessoa está com depressão, chega lá no médico, ele te passa um monte de medicamento, quando você vai na farmácia comprar aquele negócio, a depressão sara, porque o negócio é caro, não é? Custa caro, um remédio de depressão, enfim. E olha só, a gente vive um desespero. Como é que o brasileiro vive, cara?
Nós somos artistas, parabéns para nós, amém, igreja? Glória a Deus, é para glorificar de pé um negócio desse, não é brincadeira. São muitas as aflições, muitas as aflições que nós vivemos. E de onde, então, também, eu penso aqui, pelo menos que nós recebemos aflições de 4 direções. A primeira direção da aflição que a gente recebe, das lutas que nós temos, que Deus vai lutar por nós, são as lutas de baixo, que vêm de baixo. Essa expressão, eu quero me referir às lutas que nós temos contra Satanás, contra os demônios, contra o diabo, contra os anjos do mal, contra o príncipe das trevas, que sabe muito bem lançar ideias, lançar palavras, sabe muito bem nos tentar, são espertos, são inteligentes. O diabo é trabalhador e ele é implacável, ele não tem dó, ele quer acabar com a gente. Agora há pouco mesmo lá na livraria estávamos falando sobre uma das maiores provas de que a criança não é pura, não é inocente 100%, é a questão do bullying. As crianças pegam no pé um do outro mesmo. E é para acabar, você lembra? Eles colocavam apelido na gente. E a gente colocava neles também, aleluia. Né? Porque o mal com mal se paga, não é verdade? Pelo menos por quê? Pelas crianças. A maior prova de que o pecado existe são as crianças, gente. Não é verdade? E isso, o diabo é trabalhador, vocês gostaram, vocês lembrando aí, né? Não é verdade? É isso. E o diabo não tem pena, porque me foi dito agora ali que uma criança sofria bullying na Inglaterra lá e deixou uma carta: vocês não quiseram me ajudar, e se matou, não aguentou. De onde vem toda essa pressão também, além do coração pecaminoso daquelas crianças? Também do diabo. São aflições que nós enfrentamos debaixo todos os dias. O diabo todo dia joga o nosso passado na nossa cara. Todo dia ele coloca palavras ruins na nossa mente. Todo dia ele diz que nós não temos um futuro. Todo dia ele diz que o nosso futuro vai ser de desgraça, vai ser de assombro. Mas esse texto diz que não. O nosso Deus, o Senhor vosso Deus, é o que peleja por nós, é o que luta por nós. Mas tantas vezes é difícil lembrar desse versículozinho aqui. Essa é a primeira direção. Depois vem também as lutas de fora. E as lutas de fora, como eu já até falei mais ou menos aqui, eu me refiro às pessoas, ao sistema mundano, à sociedade conturbada, desestruturada, com seus costumes e propostas e decisões que nos trazem muitas lutas. E isso vem através de desemprego, da inveja alheia, das articulações que visam nos derrubar, do abandono. São pressões, são lutas de fora. Mas também nós temos as lutas de dentro, que são as nossas próprias fraquezas. É aquela questão de eu mesmo ser o meu maior inimigo. O diabo tem hora até, gosto de me lembrar disso, que às vezes o diabo aprende algumas maldades com a gente mesmo, com a gente. Nós somos vacilões, nós com as nossas ansiedades, com a nossa falta de fidelidade, com a nossa lascívia, com a nossa impureza, com a nossa estupidez, com a nossa precipitação, com a nossa ira deslocada, tantas vezes trabalhamos e lutamos contra nós mesmos. E tem também, irmãos, outro tipo de aflição que vem de outra direção, que vem de cima. Isso, quando uso essa expressão, estou querendo dizer aqui das situações, das circunstâncias, das realidades que são permitidas, direcionadas pelo próprio Deus. No contexto aqui do capítulo 2 de Deuteronômio, do versículo 26 ao 37, tem uma ilustração disso. O povo de Israel, quando ia para chegar ali onde eles estavam, eles pediram antes a Seom, rei de Hesbom, para passar pela terra só, e se eles bebessem a água daquele lugar, eles pagariam. Essa foi a proposta de Moisés. E diz o texto que Seom não deixou o povo passar. Não quis deixar. E dá razão. Deus havia movido o coração do rei lá para não deixar Israel passar. Olha só, Deus estava nisso. E como Deus está em todas as circunstâncias. Mas por quê? Porque se Moisés passa educadamente naquela terra, e o rei de Hesbom Seom deixa passar também o povo educadamente, aquela terra não seria do povo de Deus. Então Deus endureceu o coração do rei, o povo guerreou, se treinou para as guerras que teria em Canaã e conquistou aquela terra. De repente, algumas lutas que nós estamos tendo hoje, alguns nãos que nós recebemos,
algumas decepções que nós enfrentamos, alguns abandonos que nós recebemos hoje, são as maiores bênçãos das nossas vidas. Deus está reservando para nós uma terra que nós não teríamos. E Deus permite, às vezes, lutas para que isso aconteça. São também, mas são pressões. É difícil entender. Como entender que, às vezes, um pai, uma mãe perde um filho? Como chegar, como pensa você como crente? Num velório de uma mãe que perde o filho, uma bala perdida, ou num acidente, e você fala assim: ô minha irmã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É verdade? É verdade, mas imagina a dor dessa mãe. Não dá nem para pensar num negócio desse. Terrível. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas são provações. Deus está nisso, porque Ele luta por nós. E quem é o Deus que luta por nós, gente? Quem é? Mas quem é que luta por nós? Você pode reparar aí na sua Bíblia, se a sua Bíblia é a mesma da minha tradução, que é a atualizada, segunda edição, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim: não os temais, porque o Senhor, a palavra Senhor, você pode reparar, ela está de que jeito aí na sua Bíblia? Ela está escrita em letras maiúsculas. Nossa, graças a Deus, tem uns 3, 4 acordados. Oh, estou tão feliz. Que bom. Vocês estão aqui, amém? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, que bom. Bênção de Deus. Até tomar um pouco d'água aqui. A palavra Senhor está em letras maiúsculas. Isso quer dizer que no hebraico a palavra aqui é chamado pelos estudiosos de tetragrama, que é o Iavé, é a palavra impronunciável. Ninguém sabe a pronúncia correta. Porque a palavra, os escribas, os responsáveis por fazerem as cópias, que nós temos da Bíblia, é isso, são cópias das cópias das cópias das cópias, eles trocaram, quando escreveu o nome Senhor, Iavé, ou Jeová, que é a nossa tradução, porque o hebraico não tem J, mas ele tem o I. Então, o que acontece? Quando os escribas, os amanuenses, iam escrever esse nome, eles tomavam banho, trocavam de roupa, trocavam a pena, pegavam, às vezes, um instrumento de ouro, trocavam a tinta para escrever esse nome, e muitos deles não escreviam, porque achavam uma blasfêmia escrever até o nome de Deus. É o impronunciável. Mas é mais ou menos isso. Mas esse nome tem um significado. Significa eu sou. E o nome na cultura oriental, na cultura judaica, demonstra o caráter. E o que o nome Iavé, Senhor aqui, então demonstra nessa história toda aqui? A gente precisa lembrar a primeira vez que esse nome aparece. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, esse é um papo um papo técnico, O Farel está aqui, que faz aí uns cordéis muito legais aí, já me mandou um muito legal. Ele faz seminário também, faz um seminário batista, fazer o quê, Tudo bem, amém. Podia ser um seminário anglicano, tudo bem? Para não dizer presbiteriano, para não dizer metodista, brincadeira. Mas existem algumas hipóteses aí que falam que é para detonar a Bíblia, a teoria documental, a hipótese documental, que fala que a Bíblia não é inspirada e tal, e teve um autor que era um javista, que ele gostava do nome Javé, então por isso que naquela parte dos livros, de alguns livros do Pentateuco, coloca mais o nome Javé, Senhor, mas isso não tem nada a ver, isso é uma hipótese, lá do século XVIII, já muito bem combatida, mas o fato é que a primeira vez que o nome Iavé ou Jeová aparece na Bíblia é para Moisés mesmo. Moisés, irmãos, nós sabemos que ele estava com 80 anos, há 40 anos há 40 anos anteriores, ele havia matado um homem, assassinado um homem, tentando fazer a vontade de Deus, do seu jeito, e isso então ele tem que fugir, ele vai viver numa terra estranha, se torna pastor de ovelhas, uma profissão desprezível, olhada com desprezo naqueles dias. Davi que salvou a profissão de pastor de ovelhas, com o seu caráter, com a sua postura de fidelidade. E aqui é outra verdade para nós: quando nós zelamos pelo que nós fazemos, nós enobrecemos aquilo, nós colocamos em alto lugar, quando nós valorizamos aquilo. E aí, Moisés então curtia um sentimento de culpa por ter matado um homem, sentimento de abandono, de esquecimento, uma região desértica, pouco sinal de vida,
pouca alegria, e é nesse contexto então que Yahvé aparece, que Deus aparece. O nome Yahvé, o Deus que luta por nós, é um Deus que entra na nossa história quando nós nos sentimos inferiores por causa da consciência pesada e carregada por culpas de erros que nós cometemos. Quantas mulheres não conseguem liberar as suas vidas por causa de coisas que lhe aconteceram e que fizeram no passado, e homens também? Quantos? Quantos têm colecionado uma vida longe de Deus, não conseguem abraçar Jesus Cristo, não conseguem levar a Bíblia a sério, porque não conseguem aceitar que um dia pisaram na bola com Deus, não conseguem ser humildes o suficientes para receberem o perdão de Deus, como Pedro recebeu, e Judas não quis receber. Quantos? O Deus Yahvé aparece para nós nessa época. Quem sabe Moisés também estava com raiva de ter fracassado e de ter perdido grandes oportunidades. Quem sabe tem gente aqui assim. E como Moisés também fazendo um trabalho que não gosta, vivendo e sobrevivendo de algo que não gosta, e sentindo que a vida é um deserto terrível, morto, sem novas chances, sem expectativas de que um dia as coisas vão melhorar. Mas deixa eu lembrar uma coisa em nome de Jesus, é nesse contexto que o Senhor, que Yahvé, se mostra, se revela, me chama e te chama, e nos dá uma nova vida, e nos dá uma nova oportunidade, porque Deus não consegue nos perder de vista. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus é bom. O nome Yahvé, gente, ele aparece então, o nome Senhor aparece nesse contexto. Mas o que significa esse nome? Esse nome indica uma eterna presença de Deus em um contexto de resgate, de redenção, um Deus que cumpre as promessas do pacto feita com os nossos antepassados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sabe, eu estou aqui porque Deus um dia chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Davi, e fez uma aliança muito mais com Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo, o Senhor, o homem-Deus, o Deus-homem, que nós conhecemos o Evangelho e vamos para o céu, e vamos experimentar o Senhor aqui, é por causa dEle. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que luta por nós. Esse é o Deus que age em nosso favor, mesmo nas situações mais adversas e impossíveis. Eu já contei isso aqui em algumas mensagens, tanto aqui na missão, quanto em outros lugares, mas ele não tá, o Jades não está aqui hoje, né, Wilquias? Mas ele já me liberou a contar quantas vezes eu precisar. Mas o Jades é uma ilustração viva de que Deus cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós andávamos, há alguns anos, eu conseguia ir junto algumas vezes com o pessoal do Anjo da Noite, distribuir sopa na rua, e o Jades me contou essa história nesse dia. O Jades contou que teve uma época na vida dele que estava tudo muito difícil, extremamente difícil, tudo dando errado, pouquíssimo dinheiro, problemas familiares, problemas no trabalho, e para completar ele tinha um Escort velho. Amém. Você lembra desse carro, Escort? Lembra do Escort? Quem lembra do Escort? Quem não lembra do Escort? Deixa eu ver. Só um ou outro ali, graças a Deus, ainda bem. Quem lembra do Escort? Todo mundo lembra do Escort, graças a Deus. Ele tinha o Escort caindo meio que aos pedaços, tinha tanto ferrugem que se a gente passasse por perto, a gente espirrava, tanto ferrugem que tinha. E um dia ele veio aqui na igreja e orou, o culto foi mais ou menos, Deus parece que não falou direito com ele falou assim, o Senhor me abandonou. Eu achei que se eu fosse fazer um milagre hoje na minha vida. Sabe que dia que você vem para o culto? Talvez tem gente aqui hoje assim. Chegou aqui pensando assim, gente, se não resolver lá, eu vou para o lado da terceira ponte. Às vezes não tem gente assim, é o fim de todas as coisas. Tem dia que a gente vem para o culto assim, eu já vi muitos cultos assim. Já fui em muitos cultos assim. E sei que vou em muitos cultos assim ainda. Eu sei disso. Por isso que eu brigo, pastor Simonton briga, todo mundo briga aqui. Gente, vem para a igreja, coisas acontecem no culto que não vai acontecer em outro lugar. E tem gente que mata culto à toa, olha só. Pessoal de casa, amém? Glória a Deus, vem para cá, ajuda. Vem caminhar com a gente aqui. Né? Mas é sério, tem bênção da nossa vida que só vai chegar lá na cozinha da nossa casa, lá no quarto, lá. Outras lá no trabalho, mas tem bênção que só vai chegar aqui também, gente. E estou para dizer para vocês que isso aqui é o indês, isso aqui é o olho d'água, né? A Iara, como diz lá dizem os indígenas, né? É da igreja, é do centro aqui, na presença de Deus, com o povo de Deus, é que todas as bênçãos vão fluir da nossa vida. E ele veio nesse dia,
Ele vem nesse dia, não faz, Senhor, o Senhor me abandonou. E a oração do Jades era, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou. E ele está vindo para casa, meu Deus, chega lá, aquele problema ainda está lá, não sei que eu vou morrer lá, eu vou matar alguém lá, e tal, que negócio, aquele desespero mesmo. Meus irmãos, e para inteirar no meio do caminho, o Jades vai e me bate num Corolla zerado, com um Escort velho. Quando o cara desceu do Corolla, ele desceu doido, já querendo, se tivesse uma arma, o Jades falou que tinha matado o Jades. E aí ele falou, enquanto ele bateu, ele estava dentro do carro, o cara desceu, brigando com ele, falou assim, realmente, o Senhor me abandonou. E agora, como que eu vou pagar? Eu já estava vendendo, ele estava tentando vender o Escort. O Escort, se vendesse mais uns 4 Escort daquele jeito, acho que não pagava o estrago do Corolla. E ele falou assim, e quando o cara brigando com ele, ele falou assim, não, mas vou te pagar. E ao mesmo tempo que ele falava que ia pagar o cara, ele falou assim, eu estou falando mentira, eu não sei como pagar esse cara. Eu não sei. Senhor, me ajuda. O Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou. Meus irmãos, olha só. Se não foi Deus, foi o diabo. Mas chegou um assaltante. E não rendeu o dono do Corolla, não levou o Corolla embora. Aleluia, amém, igreja? Amém. Foi o jeito que Deus deu para o Jades. E o Jades não sabia se chorava, se consolava o cara, se agradecia. O cara já não sabia se cobrava o Jades, se ia atrás do ladrão. Resultado, nunca acharam o Corolla para o Jades pagar. Não é um maravilhoso um negócio desse, gente? Eu conto esse Brasil afora, é uma das minhas ilustrações, assim, essa é de ouro, não perco essa nunca. Qualquer sermão, algum sermão de luta dá para encaixar isso. Meus irmãos, um zelo de Deus. Foi Deus, o Jades é um cara de Deus, ele é crente. E ele, Senhor, e a oração dele o tempo todo é, Senhor, o Senhor me abandonou, e Deus provou levar esse cara até no final. Gente, pode, mas não é maravilhoso? Não é assim, não, Deus não tem um senso de humor muito legal? Deus luta por nós. Esse é o nosso Deus. Sabe nos livrar das lutas dessa vida. E quando às vezes Ele não livra, ainda assim Ele está lá conosco. Como foi com os amigos de Daniel. Ele é o Deus que está conosco o tempo inteiro. Sabe, gente, vocês aguentam mais uns 10 minutinhos aí? Pô, rapaz, enrolei pra caramba aqui, eu queria já terminar já. Mas vamos lá. Tive uns 2 amém, mentiroso, mas amém, glória a Deus, né? Obrigado. O pessoal é chegado, né? O pessoal é bom, crente é um povo bom, né? Crente é um povo bom. Mas, gente, a pergunta é, como que Deus luta por nós? Como que Deus luta por nós? Essa é uma boa pergunta. Porque, às vezes, nós e outras pessoas cremos e ouvimos o diabo dizer isso para nós, que Deus não luta por nós, que Deus luta contra a gente. A visão que, às vezes, nós temos de Deus e passamos até para os nossos filhos é de um Deus que está sempre contra nós. Tinha pai que dava castigo para o filho assim, vai ler a Bíblia. Não é verdade? Entendeu? Parece que Deus é algo que foi feito para ser contra a gente. Não é? Mas não, Deus é a nosso favor. E como que Deus luta por nós? Peguei alguns nomes, selecionei alguns nomes compostos com o Yahvé ou Jeová, que demonstram como Deus luta por nós. O primeiro nome é o Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, que significa o Senhor proverá. Naquele episódio de Abraão, que ia matar o filho, e Deus não deixou e colocou um cordeiro para ser morto no lugar de Isaac. E, na verdade, é isso que Jesus fez sobre nós. Demonstra, então, que Deus traz a provisão todos os dias para as nossas vidas. Todos os dias. Em 1980, eu adoeci lá em uma cidadezinha, que não é tão cidadezinha assim, mas tem até um membro da nossa igreja que é de lá, chamada Jequié, na Bahia. Eu comi um misto quente em Itaobim e passei mal lá em Jequié, e meu irmão desesperado, comigo doente dentro do caminhão, muitos poucos colegas passavam por ali, chegaram 2 e me levaram correndo para o hospital. Deus provê. Deus é que provê, Deus cuida de nós assim. Tem também a palavra Yahvé Mekadishken, que significa o Senhor que nos santifica. Sabe, gente, a santificação é bom demais. Gente, como é bom o cara te dar uma fechada e ao invés de você xingar, você abençoá-lo. Gente, é bom demais, só que isso, infelizmente, isso não acontece todo dia, não é verdade? Quando alguém mente a seu respeito, ou quando alguém não trabalha e te prejudica, tenta aprontar para nós e depois aquilo acaba tendo a reversão, ela vem para você e te procura e você vai lá e ainda faz o bem para aquela pessoa. Gente, isso é bom demais. Isso é santidade, é Deus que faz isso com a gente. É Deus que faz isso com a gente. Vou falar um exemplo aqui que todo mundo está exposto. Você está mexendo na internet,
Aí, de repente, aparece, começa a surgir, ou então surge lá, alguém te manda um WhatsApp, um WhatsApp imundo, pornográfico, aí você apaga aquele negócio. Coisa boa e vencer. Isso liberta o nosso coração, Deus luta por nós. Tem também o Yahvé Nissi, o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. As bandeiras naqueles dias, e ainda hoje, identificam a lealdade da alma dos homens que se preparavam para defender um país ou um reino. E quando, então, a bandeira tombava, o exército havia sido humilhado. Mas quando a bandeira continuava hasteada no meio de um exército, demonstrava, era sinal de vitória, que aquele povo estava vencendo. Então, se Deus é a nossa bandeira, quem que derruba Deus? Ninguém. Isso quer dizer que nós andamos em vitória todos os dias, mesmo que pareça que nós tenhamos sido derrotados em alguma situação. Nós não somos derrotados, mesmo derrotados humanamente falando, nós somos vitoriosos porque Deus é a nossa bandeira e Ele está hasteado em nome de Jesus. Deus luta por nós. Yahvé Roí, que o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas. Ovelha, você sabe, é o animal mais bobo que existe, mais ingênuo, é míope. E Deus diz que nós somos ovelhas, Ele é nosso pastor, Ele cuida de nós. Deus é a nossa paz, Yahvé Shalom. Quando Ele apareceu para Gideão, onde os midianitas estavam invadindo Israel, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que era uma cristofania, uma aparição de Jesus já no Antigo Testamento, que fala o anjo do Senhor, Gideão pensa que ele iria morrer. E Jesus diz, não, o Senhor é a nossa paz, Deus quer o nosso bem. Yahvé Tzikenu, que é o Senhor nossa justiça, Deus é perfeitamente justo e nos faz andar em justiça. E esse é um dos meus prediletos, que está em Ezequiel 48, 35, Yahvé Chamá, que significa o Senhor está ali. Gente, Ezequiel escreveu o seu livro antes do fim do cativeiro babilônico, que acabou em 530, mais ou menos, 525, mais ou menos aí, segundo alguns estudiosos. Olha só, o povo ainda não tinha voltado para Jerusalém. Mas o capítulo final, os capítulos finais de Ezequiel descrevem a planta do templo de Jerusalém que seria reconstruído. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus já está lá no nosso futuro. Deus já esboçou o nosso futuro, e é um futuro de vitória. É um futuro de bênção. Deus já está lá nos esperando. Deus já está lá para a honra e glória dEle mesmo. Deus está construindo o seu povo. O Senhor está ali, o Senhor está lá nos esperando. Ele já fez a planta da reconstrução do nosso trabalho, da nossa família, da nossa saúde, do nosso futuro todo. Deus já está lá. O Senhor luta por nós. E isso é maravilhoso. E partindo já para o encerramento. O que a convicção de que o Senhor luta por nós deve produzir em nós? O que a consciência, e não só na mente, mas também no coração, deve produzir no nosso coração, na nossa vida, quando nós sabemos que Deus luta por nós? Primeiro, descanso. Eu gosto muito da forma como Ronaldo Lidório fala sobre o descanso. Ele diz que aquele que controla todas as coisas, o Deus que controla todas as coisas, controla também a nossa vida. O Deus que rege, governa e sustenta o universo, tem poder também sobre os nossos corações, sobre os nossos relacionamentos, sobre os nossos corpos, sobre as provisões e sobre o futuro. Então, assim, nós podemos descansar no Senhor que luta por nós. Podemos colocar tudo que diz respeito a nós nas mãos do Senhor, sabendo que Ele cuida, e nós podemos então descansar, dormir e até nos alegrar com a vida. Nós podemos. Segundo, nós também podemos ter expectativa. De novo, o Ronaldo Lidório diz o seguinte: se Deus luta por nós, qualquer coisa nova pode acontecer, até o ladrão roubar o Corolla que a gente bateu, que o Jades bateu. Não é verdade? Expectativa, qualquer coisa pode mudar, qualquer situação pode ser consertada, qualquer pessoa pode ser quebrantada, qualquer pecado pode ser perdoado. Se Ele luta por nós, podemos, a qualquer momento, sermos curados da enfermidade mais profunda, que amedronta não só o corpo, mas também a alma. Expectativa. Saber que Deus luta por nós produz descanso
Não relaxamento, mas descanso. Deus está agindo. E também produz expectativa. Deus vai continuar fazendo. Deus ainda tem mais para fazer. E nós podemos descansar no Senhor. Eu quero concluir perguntando, gente, que momento de vida nós estamos enfrentando? O que nos aconteceu até aqui? O que está para acontecer ainda na nossa vida? Como temos nos sentido? Quais foram os prejuízos que nós tomamos? Quais foram os abandonos que nós enfrentamos? Quais são as traições, as decepções que enfrentamos? Quais são as lutas que nós temos enfrentado até aqui? Eu sei de uma coisa. Eu sei que nós enfrentamos lutas que vêm de baixo, do mundo das trevas, que vêm de fora, do mundo lá fora, de outras pessoas, que vêm de dentro, de mim mesmo, e que vêm até do próprio Deus. Mas nós podemos lembrar que Deus luta por nós, guerreia, batalha, briga por nós mesmo. Deus faz isso. Nós podemos lembrar que Ele luta por nós. De que jeito? Dando provisão, Jeová Jiré, santificando a gente, lutando por nós, sendo nosso pastor, sendo nossa paz, sendo nossa justiça, e estando presente em toda a nossa vida. Por isso nós podemos descansar e ter expectativas boas de que coisas novas e abençoadas vão acontecer. Eu li num livro essa história e me chegou como história. Eu sei que hoje na academia não se tem feito diferenciação mais como era quando eu aprendi. História com H é verídico e história com E é uma criação, é uma parábolazinha, uma fábula, é um apólogo. Falar nisso, você sabe qual que é a diferença de fábula para apólogo? Vamos lá, vale. Também, culto de quarta-feira é cultura, é português também, né? Literatura. Vamos lá? Eu dou um bombom. E o apólogo? O apólogo é com o mundo vegetal. Tem um apólogo na Bíblia, lá em Juízes, o apólogo de Jotão, que é um espinheiro, uma videira, uma figueira, conversam. É quando uma planta conversa, isso é um apólogo. A fábula é quando o animal fala. E o apólogo é quando uma planta fala. Sabia disso, Farel? Viu? Ponto para mim. Parabéns para mim, né? Joia, depois vocês pagam um caldo de cana e um pastel para mim. E está tudo feito, não é verdade? Porque isso um dia, se você fizer vestibular ou um concurso, isso pode cair. Amém, igreja? Glorifica de pé. Amém. Glória a Deus, né? Mas essa história me chegou como verídica, então, e que ilustra muito bem o fato de que Deus luta por nós. E Deus zela por nós. Deus está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas foi dito que na Romênia, aconteceu na Romênia, um pai sempre dizia para o seu filho: meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E eu falo isso para os meus filhos sempre. Falo isso sempre para eles. Sempre lembrando dessa história. E aí o pai falava isso para o filho: haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E certo dia, depois de um terremoto de intensidade muito grande, quase acabar com a cidade, esse homem correu para a escola do filho e só encontrou um montão de ruínas. Imediatamente esse pai, com outros pais, começaram a cavar aquelas ruínas. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas para ajudar a cavar. E as horas passavam, obviamente nessa hora, a hora passa muito rápido, e com essas horas também estava passando a esperança desses pais, dessas pessoas, de encontrarem alguém com vida. Um a um, esses pais, cansados e desesperados, foram deixando o trabalho de buscas para os bombeiros. Mas esse pai, esse homem, de forma obstinada, continuava cavando. E pediram para ele que descansasse um pouco, mas ele não parava. Isso me impressiona, essa frase me impressiona. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças. Haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E eu pensei, gente, a Bíblia tem um monte de promessas que Deus fez. A Bíblia não é um livro que foi assim, foi Deus que deu a Bíblia. Deus fez promessas. E são as promessas de Deus que renovam as forças de Deus para agir em seu favor e para agir em meu favor, mesmo que o mundo, mesmo que eu, mesmo que o diabo diga que não, mas Deus continua.
Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Nós cantamos isso agora há pouco. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças. Haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Ao afastar, então, uma enorme pedra com a ajuda de um grande guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho. E a voz doce, infantil do filho lhe respondeu: papai, papai, eu estou aqui. E ele perguntou para o menino: você está bem, meu amor? Sim, papai, mas estamos com sede e com fome. Tem mais alguém com você? Esse pai pergunta. E o menino responde: sim, papai, todos os alunos da minha escola, da minha classe, estão aqui. Eles haviam ficado, era uma classe pequena, eles haviam ficado presos em um vão entre 2 pilares de concreto. E aí, então, foram resgatados. Quando a televisão veio entrevistar esse menino, falou com esse menino, e perguntou se ele havia ficado com medo, o menino emocionou a todos, porque ele disse assim: não, eu não fiquei com medo. Eu até falei para os meus amigos: não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebrou uma promessa. Se um pai humano lutou assim pelo seu filho, imagina Deus, que é o nosso Criador. Deus nos tem 2 vezes, para aqueles que já têm Jesus, como nosso Criador e como nosso Salvador. Eu não sei como está a nossa vida. Eu não sei quais são as nossas dores hoje. Eu não sei quais são os nossos problemas. Eu não sei o que tem incomodado o coração de todos aqui. Eu sei o que incomoda o meu. Talvez nem sei de tudo. Mas esse texto nos lembra, em nome de Jesus: não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Nós vamos descansar e nós vamos esperar no Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.